Olá pessoal, tudo bem? Bem, a escolha desse tema, o vazio entre a empolgação e a ação, é evidentemente escolhido para depois a gente assistir tanta coisa legal. E aí eu fiquei pensando, e o que significa ação para a gente poder falar sobre isso, não é mesmo? E depois de pensar muito, refletir muito, eu cheguei à conclusão de que a ação é sinônimo de tomada de decisão. Ninguém age, ninguém toma uma atitude, ninguém faz acontecer, ninguém muda a sua realidade sem a gente tomar uma decisão. Nós ouvimos aqui hoje 6 histórias incríveis, 6 exemplos incríveis, lições de empreendedorismo e histórias fantásticas. Em todas elas a gente pode captar que em algum momento alguém tomou uma decisão de mudar uma realidade. E eu acredito que tudo que eu alcancei na minha vida foi porque desde sempre eu fui acostumado a tomar decisões. E quando eu falo desde sempre, é desde sempre mesmo, né? Eu, no começo da minha vida, quando meus pais se separaram, minha mãe foi embora para a Europa, morar lá, e eu fiquei com meu pai aqui. Depois minha mãe voltou e eu fiquei mudando de escola a cada 6 meses. Não se fixava nenhum grupo e etc. E de repente, com 9 anos de idade, eis que eu vou morar com a minha avó em Goiânia. 9 anos de idade. E todo o dinheiro que tinha para mim lá com a minha avó era fruto de uma decisão tomada pela minha mãe, processar meu pai. Olha aí os processos judiciais colocando. E ali meu pai teve que dar uma pensão alimentícia judicialmente determinada. E com 9 anos de idade, quando eu fui morar com a minha avó e com meu tio, que era o irmão da minha mãe, me foi dada a oportunidade de escolher qual que seria o destino daquele dinheiro que eu recebia. E de uma forma muito interessante, essa história foi contada para mim muito tempo depois, me explicaram que o dinheiro que eu tinha ou dava para eu escolher estudar, ou dava para eu escolher comprar uma monte de outras coisas. E aí, naquele momento, talvez influenciado, né, convenhamos, eu escolhi ficar sem dinheiro e escolhi estudar. O tempo foi passando, com o tempo eu comecei a entender a falta que o dinheiro para outras coisas fazia, e eu me lembro que ali na pré-adolescência me sobravam R$10 por mês da minha pensão. Gente, mas R$10 por mês não é tão pouco quanto é hoje, tá? Eu sou do tempo que com R$10, se você fosse para a pracinha certa, você comia 5 x-tudos com suco de laranja. Não sei se vocês lembram disso. Mas era muito mais dinheiro do que era hoje. Dá para comer 1 x-tudo com suco de laranja por final de semana. Mas aquilo foi passando e ao longo da minha vida eu fui tomando decisões nesse sentido. E decisões de empreendedorismo. Eu lembro que na adolescência, eu e meus amigos queríamos ir para algumas festas caras que a gente não tinha dinheiro, e a gente falava, como é que a gente vai arrumar dinheiro para ir para essa festa? E tá lá, ver empreendedorismo e a tomada de decisão. A gente começou a observar que perto da escola que a gente estudava, uma escola católica no centro de Goiânia, uma vez por semana tinha uns eventos lá que aconteciam lá no teatro daquela escola e ninguém olhava os carros. Falava, vamos para lá para a porta, olhar carro. E a gente ia para lá, conseguia dinheiro e uma vez por mês a gente conseguia pagar a festa que a gente ia fazer. O tempo foi passando, alguns amigos que caminhavam ali escolheram estudar, outros escolheram não estudar, e aí chegou aí o grande momento do vestibular. E eu vi aqui o Jacó Coelho contando, Jacó que é sócio de um dos principais escritórios de advocacia no estado de Goiás, contando que o primeiro escritório dele fechou. A Helena contando que a primeira vez que ela quis trazer FGV para o estado de Goiás, ela ganhou um não. E eu lembrei dessa oportunidade, né? Porque eu nunca quis fazer direito. Eu queria fazer um outro curso. Eu queria fazer relações internacionais. E aí eu não passei no vestibular para relações internacionais. Na época só existia na UNB, em São Paulo. E eu resolvi fazer relações internacionais e o vestibular de direito aqui em Goiânia. E tive a grata satisfação de ser aprovado no curso de Direito. E aí naquele momento, talvez tenha sido a única decisão da minha vida, já aos 17 anos, que não me deixaram tomar sozinho. Porque eu disse que eu não ia cursar o curso de Direito na Universidade Federal de Goiás, que eu queria fazer Relações Internacionais. Então meu pai, naquele dia, pela primeira vez na vida, ele influenciou uma decisão. Ele falou, tudo bem, mas eu lhe desafio a estudar para o vestibular enquanto faz direito.
para não desperdiçar uma vaga dessas. Aceitei o desafio do meu pai. E aí eu acho que foi uma das melhores decisões que eu tomei na vida, porque o direito passou a fazer parte disso. Durante a faculdade, também tive que tomar diversas escolhas. E naquele momento já sobrava um pouco de dinheiro, a gente começava a trabalhar, todas aquelas escolhas nos ajudavam. E de repente eu fui aprovado num concurso público, olha só. Concurso de técnico bancário da Caixa Econômica Federal. Virei bancário. Gente, era a alegria da minha família. Aquilo significava muito, muito mesmo. Aquilo, eu recebi uma homenagem no Instituto Goiano de Direito do Trabalho, no congresso no ano passado, e um amigo do meu tempo de infância fez um depoimento que me lembrou, que me tocou muito, lembrando desse tempo, que a expressão dele foi assim, que a roda de amigo falou, a gente tá rico, porque a gente ganhava, então era a gente, né? E eu tinha sido o primeiro a começar a trabalhar e passar num concurso, e foi muito legal essa experiência da Caixa Econômica Federal. Tinha mês que eu ganhava mais que minha mãe. Gente, aquilo era dinheiro que eu não sabia o que fazia. Eu conseguia guardar todo mês 60%, 70% do meu salário, porque eu não estava acostumado a ter aquela quantidade de dinheiro. Mas quando eu tinha quase um ano, olha só o que é essa geração millennial, né? Com quase um ano, eu já sabia que aquilo não era o que eu queria para mim. E ali eu tive uma das grandes decisões da minha vida. Pedi exoneração da Caixa Econômica Federal. Minha avó chorou, minha mãe falou que eu estava sem juízo, meu pai tentou me desafiar para pensar bem de novo, mas nessa segunda vez eu não ouvi meu pai, resolvi tomar uma decisão. Falei que eu só sairia da Caixa Econômica Federal se eu alcançasse algo melhor para fazer. E aqui eu quero deixar claro que algo melhor significa algo que eu tinha sonhado para mim. Eu tenho grandes amigos que continuaram na Caixa Econômica Federal e estão em grandes posições. Mas eu fazia direito para exercer o direito. Eu queria exercer o direito. Nada contra ser empregado público, nada contra ser bancário. Eu queria exercer direito. E aí eu consegui algo melhor. Passei num concurso de estagiário do Ministério Público para ganhar uma bolsa de um salário mínimo por mês. E aí pedi exoneração da Caixa Econômica Federal. Naquele momento cheguei para minha família e falou, vocês falaram que se eu conseguisse alguma coisa eu podia sair. Consegui. E lá fiquei por um tempo. Gente, foi uma experiência incrível, que me serviu muito para aprender muito, mas para saber que a advocacia era algo que eu queria tentar, que eu queria experimentar. Então, eu decidi buscar um estágio na advocacia ali na reta final do meu curso. E eu não sei se vocês lembram de um tempo em que o WhatsApp não existia. A gente hoje vive uma era de homo sapiens, né? Parece que o WhatsApp é uma coisa tão intrínseca à nossa realidade que é mais ou menos, como assim o WhatsApp um dia não existiu? Não é verdade? E-mails, então, era uma coisa assim, usada raramente, usada profissionalmente. Eu me lembro que eu imprimi quase 100 currículos e saí de bicicleta no setor oeste inteiro distribuindo currículos. Eu recebi tantos nãos quantos currículos eu tinha. Eu não tinha carro, eu não tinha um amigo para me indicar, eu não tinha ninguém e absolutamente não conseguia fazer estágio em lugar nenhum. E naquele momento eu tive que tomar uma outra decisão. A decisão de abrir um escritório de advocacia. Convidei um colega na sala de aula para abrir esse escritório, o Daniel, e cheguei todo empolgado para o Daniel. Falei, cara, nós vamos abrir um escritório, nós vamos ser advogados. E ele falou para mim, não, beleza, vamos ser um advogado e tal. Falei, então vamos. Ele, vamos. Sabe aquela história de duas pessoas empolgadas? Você sonha, você fala, aí no final de semana a gente saiu. Aí na segunda-feira eu falei, cara, então tá fechado, nós vamos ser advogados? Vamos ser advogados. Uma semana depois, naquela semana eu comecei a falar para as pessoas que eu era advogado. Passei a usar gravata, camisa, calça, né, social, e comecei a me apresentar às pessoas como advogado. Eu falava na fila do banco que eu tinha um escritório de advocacia, que eu estava trabalhando, que eu resolvia as coisas. E uma semana depois eu fui na papelaria e comprei, vocês sabem aquelas pastas plásticas dessa grossura assim? Comprei 10 pastas daquela, comprei etiquetas, escrevi à mão o nome de 10 pessoas diferentes, peguei os 10 documentos que eu tinha conseguido, multa de trânsito, nome no Serasa, todas essas coisas. E coloquei um de cada cliente em
cada pasta. E cheguei na segunda-feira lá no curso, Daniel era meu colega, e coloquei as 10 pastas em cima da mesa dele. E ele me falou: o que é isso aqui, Rafael? Eu falei: são nossos 10 primeiros clientes. E ali foi um exemplo de você preencher esse vácuo da empolgação para a ação. A vida, para a gente mudar essa realidade, ela é feita de execução, ela não é feita de sonhos. Os sonhos são importantes, são fundamentais. Todo mundo aqui falou da quantidade, do quão importante é planejar, do quão importante é mirar, do quão importante é saber onde você quer chegar. Só que se a gente não tomar decisões e não agir, a gente não sai do lugar. E essas decisões vão caminhar com a gente para o resto da vida. E para contar uma última experiência de tomada de decisão, eu sempre gostei muito de falar, sempre gostei muito de curso e etc. E tinha uma coisa que me incomodava, que era a falta de título acadêmico, de ter estudado mais e etc. E eu tinha 34, 35 anos de idade e tinha um grande amigo com 37 anos de idade, que era mestre e doutor em Direito do Trabalho pela USP e pós-doutor na França. 2 anos mais velho que eu. Eu ficava consternado. Falei: como é que um ser humano consegue ser assim? E aquilo me incomodava, eu conversava sobre aquilo, mas era uma empolgação e um vazio. Uma empolgação e um vazio. E um dia eu fui convidado para um evento em São Paulo, e eu estudei muito para aquele evento. Acho que foi o evento que eu mais estudei para falar na minha vida. Um simpósio internacional, uma coisa muito legal. E aí eu fui para aquele evento, e quando eu cheguei lá, eu peguei a programação. Eu era a única pessoa do evento que não tinha nenhum mestrado sequer. Todo mundo extremamente titulado, doutor, pós-doutor, etc. E naquele dia eu tomei a decisão de fazer um mestrado. Eu voltei para casa e comecei a pesquisar e mapear todos os mestrados em Direito do Trabalho do Brasil. Em 2 semanas eu já tinha escolhido o que eu ia fazer, comecei a preparar. 2 meses depois eu estava matriculado naquele mestrado. 2 anos depois eu estava emendando um mestrado e um doutorado. E hoje eu tenho planos já para o que eu vou fazer no meu pós-doutorado. Por que eu estou compartilhando isso com vocês? Eu tenho certeza que nas 6 falas que nós tivemos essa noite, em algum momento vocês foram tocados com uma ideia genial. Em algum momento vocês tiveram um insight, em algum momento vocês se empolgaram para algo que pode e que tem capacidade de mudar a sua vida. Mas a grande verdade é que a maioria dos que aqui estão vão chegar em casa, vão falar que foi legal, vão dormir, vão acordar, vão cumprir seus prazos, vão fazer as suas audiências, vão fazer as suas reuniões, vão estudar, e a sua vida vai continuar como se nada tivesse acontecido essa noite. Porque existe um vazio entre a empolgação e a ação, que preencher, que superar, que sair desse vazio é muito difícil. Então eu quero aqui, para encerrar, fazer uma proposta para vocês, um desafio. Essa noite, como eu disse, vocês tiveram algumas ideias. E eu gostaria que vocês pegassem 3 ideias, sendo uma obrigatoriamente essa proposta que eu estou fazendo para vocês, para a gente executar. Das 2 ideias que vocês vão fazer, vocês vão anotar aí no celular, num caderninho, em qualquer lugar. Crie um grupo com você mesmo, eu faço isso muito. Eu crio um grupo comigo, eu e a minha esposa, excluo a minha esposa do grupo, dou o nome para o assunto que eu quero e fico trocando mensagem. É o jeito moderno de falar sozinho, né, gente? E aí eu faço isso, façam isso também. E coloquem lá as 2 ideias que nós vamos, cada um de vocês, executar a partir de amanhã. E amanhã cedo, agora você vai colocar o seu celular para despertar meia hora mais cedo. Amanhã. E amanhã, quando você despertar meia hora mais cedo, você vai anotar a ideia e o que você precisa efetivamente fazer para executar aquela ideia. E a segunda ideia você vai colocar num despertador na sua agenda para daqui 30 dias. E você vai fazer a mesma coisa. E nós vamos sair daqui essa noite com a efetiva possibilidade de, com empreendedorismo, de com ideias que nós tivemos, a gente começar a executar. Pode ser estudar para uma pós-graduação, mudar de área na advocacia, mudar de profissão, empreender um novo negócio, não importa. Eu sei que nessa noite nós temos a oportunidade de escolher que é o primeiro dia do resto das nossas vidas. Muito obrigado. Boa noite.